Bom dia para você, ligado na CDL-FM, no Conectamente. Conectamente de hoje falando de uma ação da CDL, que já é uma tradição, que é o Dia Livre de Impostos. Vamos conversar um pouquinho sobre impostos, peso na vida das pessoas, o que é que representa uma ação como essa. Mas quem fala um pouquinho sobre o programa de hoje, antes da gente trazer o nosso convidado, é o Fernando Cardoso, titular desse programa. Fernandão, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O pagamento de impostos é uma tristeza, né, Paulo, na vida de todos os brasileiros. Só esse ano já pagamos mais de R$ 1 trilhão em impostos. E o Dia Livre de Impostos está aí. É um protesto, né, contra a alta carga tributária do nosso país, Paulo. São quase 5 meses trabalhando para depois o brasileiro viver do seu próprio recurso, né? Então, hoje a gente tem um especialista aqui que vai nos direcionar, Paulo, e nos ajudar aí num tema tão espinhoso, né, Paulo? Tão difícil e que muita gente não tem ciência. Acho que é por isso que o Conectamente vem para dar voz e para ver se a gente consegue melhorar a vida do brasileiro, né, Paulo? João Lenin, que está com a gente mais uma vez. Que prazer te receber aqui. Ainda falar de um assunto que nos atormenta, nos incomoda, mas a gente tem esperança que um dia mude. Falar sobre impostos. João, prazer te receber aqui, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando. O prazer é todo nosso, né? O IBPT está sempre à disposição aí de vocês quando se trata desse assunto, né? E estamos aí à disposição de todos, né? Para dirimir algumas dúvidas tal, e falar sobre essa questão aí bem polêmica do Dia Nacional, né? Da libertação dos impostos, vamos dizer assim, né? Que culminou na criação da lei do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. E a gente pode, inclusive, se vocês quiserem, na sequência, dar um histórico de como surgiu essa lei aí. Bom, o João já se apresentou, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, e quem faz a primeira pergunta para tocar essa bola na conversa é o Fernando Cardoso. Vai lá, Fernando. Bora lá, João. Começa aí, ó. Você pontuou já esse ponto que acho que é tão relevante. Conta um pouco desse histórico aí e o motivo. Ok. Então, vamos lá. Nós, do IBPT, a nossa fundação foi em 1992, 12 de dezembro, e nós, de lá para cá, nós temos nos debruçado aí com relação a essa questão dos estudos, né, na área tributária, e a gente tem um estudo que a gente faz todo ano, que é quantos dias do ano o brasileiro vai trabalhar só para pagar impostos, né? São tributos, né? Porque imposto é um tipo de tributo. Mas para o pessoal entender melhor, eles conhecem mais essa palavra imposto, então a gente usa também no estudo. Então, veja, a gente já faz há muito tempo esse estudo, e no ano de 2005 nós fizemos, e naquele ano deu 145 dias a serem trabalhados só para pagar tributos, tá? Então, nós tínhamos, na época, no Congresso Nacional, mais propriamente na Câmara dos Deputados, um deputado chamado Sandro Mabel. Ele não está mais na Câmara, tal, acredito que ele não tenha sido eleito mais, mas na época ele viu o nosso estudo e achou muito interessante e resolveu, a partir desse estudo, transformar esse dia, vamos dizer, os 145 dias, né? Ele fez a conta desde 1º de janeiro e, na época, dava o dia 25 de maio. Então, ele fez um projeto de lei para transformar esse dia como o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, ou seja, o dia em que o contribuinte tirava as amarras, né, do fisco e começava a trabalhar para ele próprio, porque até então só tinha trabalhado para arrecadar tributos para o governo. Então, ele fez essa lei, tá? Ficou lá em 2005, tal, ela foi aprovada um tempo depois, e essa lei diz que os órgãos públicos arrecadadores dos tributos, nessa data, eles deveriam, né, pela lei, promover eventos, promover atos para conscientizar a população, os contribuintes, em relação à questão tributária, né, o que é arrecadado, e também dizer a ele, o contribuinte, como que esse dinheiro voltaria do fisco, né, para a melhoria das condições de vida da população. Olha, dia 25 agora vamos ter novamente esse dia 25 de maio, né, que estamos próximos,
mas a gente não tem visto, né, os governos, né, vamos dizer assim, federal, estadual e municipal, tendo alguma iniciativa com relação ao cumprimento que está determinado aí nessa lei. João, se a gente olhar para outros países, primeiro vamos olhar para quem tem um processo produtivo mais adequado que o nosso e um processo de distribuição de renda mais adequado que o nosso. Olhando para esses países, qual é a diferença do Brasil para países que têm tributos justos e desenvolvimento equilibrado e sustentável, do seu ponto de vista da economia? Olha, é uma lacuna muito grande, viu, que a nossa diferença para esses países. Obviamente, nós temos países, inclusive, que a carga tributária é maior do que o nosso próprio país aqui. Tá? Inclusive, lá se trabalham mais dias ainda do que nós trabalhamos aqui. Só que lá, diferentemente do nosso rincão aqui, eles têm lá as garantias, né, de serviços públicos de qualidade, desde quando nasce até quando vai lá para o Oriente Eterno. Então, a diferença, entende, no Brasil é que nós temos uma carga tributária muito alta, entre as 15 maiores do mundo, uma tributação bastante alta no consumo final, no consumidor final. Consumo, renda e patrimônio sendo muito tributados, faz com que nós, o ano passado, trabalhamos 149 dias só para pagar tributos. Mas o pior de tudo, entende, é com relação à questão da retribuição, né, que nós, infelizmente, não temos no Brasil. Nós temos um outro estudo que se chama IRBS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade, que mescla a carga tributária do país com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, com suas especificidades e também com o peso, né, de cada um. Nós demos uma média aí, de ponderada de importância para a carga tributária de 15% e do IDH de 85%, e criamos um novo índice, e demos a esse índice o nome de IRBS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Então, todo ano nós fazemos, quando saem os índices, né, esses índices aí, a gente faz uma atualização do estudo, nós estamos na 11ª edição, e aí, para pontuar esses países aí, a gente faz um ranking dos 30 países de maior carga tributária do mundo, para ver qual que é a situação do Brasil. Né? E o Brasil, em questão da arrecadação versus retorno, ele está, desde a primeira edição até essa 11ª, em último colocado. Ele tem o pior retorno entre os países de maior carga tributária, entre esses 30 países aí, em 11 edições, tá? Então, nós temos, propriamente, países, inclusive, com carga maior que a nossa, como eu falei, como Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a França e outros países. Só que lá, a assistência que se dá ao povo, o direcionamento dos recursos arrecadados em prol da melhoria da qualidade de vida, não tem nem comparação com a nossa aqui no Brasil, que infelizmente nós acabamos perdendo nesse quesito até para países da própria América do Sul. Então o Brasil é um gigante econômico no continente, só que na hora do retorno dos valores arrecadados para a melhoria das condições de vida da população, ele acaba perdendo aí para países aí da América do Sul, vizinhos como Chile, como Uruguai, como Argentina, e essa é uma situação bastante vexatória aí para o nosso país. Eu queria pagar imposto igual sueco, norueguês e dinamarquês e ter o que eles têm lá. Eu pagaria sem nenhuma reclamação, viu, João? Estava muito feliz com isso. Eu também, Paulo, a gente tem um custo tributário de país de primeiro mundo e um serviço de país de terceiro mundo. Ô João, isso. Seguindo essa linha, qual o caminho, né? A gente está aí debatendo sobre a reforma tributária. Eu acredito que ela é necessária, mas antes a gente tem que ter uma reforma administrativa, porque com a máquina inchada a gente vai ter um déficit. Se a gente fizer uma reforma tributária sem diminuir a máquina, vai causar um caos ainda. Então, eu falo assim, qual que é o caminho? Porque todo mundo que está ouvindo o programa aqui, até um dos objetivos do Dia Livre de Impostos, né, a conscientização da população, porque muita gente acha que não paga imposto, e os mais prejudicados, né, Paulo, acho que são as pessoas das classes mais baixas que não enxergam isso. Eu queria que você falasse sobre o caminho para isso. Então, vamos lá, veja. Primeiramente, só para pontuar isso que você acabou de falar sobre a carga de primeiro mundo e o retorno de terceiro mundo, isso há muito tempo atrás, nós tivemos um ministro da Economia, o Delfim Neto, que, graças a Deus, está entre nós, ainda está vivo, né? Só que não está mais na parte política, que ele
cunhou uma expressão chamada Belíndia. O Brasil é a Belíndia, né? Porque ele tinha uma carga tributária parecida com a carga tributária da Bélgica, mas o retorno era insatisfatório e era pior que a Índia. Então, ele criou esse termo aqui, tá? Veja, para melhorar essa situação aqui, nós teríamos que ter aí uma melhor aplicação dos recursos públicos, né? E também, obviamente, como você disse, uma reforma administrativa, inclusive, de preferência antes da reforma tributária, que ela viesse aí a diminuir o tamanho do Estado, né? Nós temos aí um gasto público aí bastante excessivo, né? Estávamos com 22 ministérios, agora tem 37. E nós temos aí um funcionalismo público em que está inchado, vamos dizer assim. Nós temos aí, por exemplo, em países aí como o Paulo citou, como a Suécia, por exemplo, 4 pessoas fazem lá um trabalho burocrático do Estado, quando aqui, para fazer o mesmo trabalho que essas 4 pessoas, nós temos 22 pessoas. Então, é um absurdo, entende, o tamanho do nosso país para gerir, entende? Não é necessário tudo isso, então nós poderíamos diminuir bastante essa questão dos gastos públicos, e com menos gastos públicos você vai ter aí a necessidade de menor arrecadação, obviamente, e assim todo mundo sairia ganhando, né? Principalmente o povo brasileiro. Como você falou, a grande parte da nossa arrecadação tributária, ela provém da tributação sobre o consumo. E a tributação é bastante injusta, porque ela acaba incidindo mais, em maior intensidade, para aqueles que são mais pobres. Porque quando você é consumidor final, que você vai pagar alguma coisa lá que você compra, ninguém pergunta para você se você tem bastante dinheiro ou se você não tem. Todo mundo paga igual no consumo. Então, todo mundo pagando igual, o rico paga igual ao pobre. Então, proporcionalmente, aquele que é mais pobre, ele acaba pagando mais, tá? Nós teríamos aqui, para ter uma melhor situação do país, e ter um pouco mais de confiança, investimentos, e deixar o povo trabalhar e gerar o desenvolvimento do país, que mudar um pouco essa situação. Ou seja, tirar uma parte, eu sei que é difícil tirar tudo, mas tirar uma parte dessa tributação sobre consumo e tributar mais renda e patrimônio. Ou seja, tributar de acordo com a efetiva capacidade contributiva, que é um dos preceitos tributários constitucionais, de cada cidadão. Ou seja, aquele que ganha mais efetivamente, pagar mais. Só que isso não acontece no nosso país, nós temos aí grandes fortunas aí que pagam muito pouco imposto, e infelizmente os mais pobres nessa cadeia de consumo acabam sendo prejudicados, né? E a classe média, então, nem se fala, né? Porque ela acaba arcando com quase todo o peso da carga tributária. João, quando você e fala... Essa reforma, desculpa, só essa reforma aí, claro, ela não vai mudar essa situação, porque não tem previsão nenhuma de diminuir ou acabar com a tributação sobre o consumo. Porque vão se eliminar alguns tributos, né? Tanto na PEC 110 como na 45. Na PEC 110 8 ou 9 tributos, e na PEC 45, 5 tributos. Mas ambas vão criar 2 tributos, e esses tributos serão também sobre consumo. Então, a gente vai trocar praticamente 6 por meia dúzia, e não dá efetivamente para chamar esses projetos que estão lá de reforma, né? Quem sabe, no máximo, um puxadinho, né? Mas sempre pensando na arrecadação do governo. É interessante o que você coloca, porque se você olhar, a grosso modo, o que tem nessas 2 PECs que você citou, a maior alteração que tem é do imposto de renda. O resto não se fala nada a respeito. Isso é uma crueldade para com o entendimento tributário nesse país. Mas eu queria falar com você sobre uma outra questão que também preocupa muito, particularmente quem empreende. É a falta de segurança nas regras tributárias. Ou seja, a reforma fiscal ela é tão importante quanto a reforma tributária. E ninguém apresenta isso. Hoje o empresário declara um imposto com um contador que lhe aconselha como, com um advogado tributarista que lhe aconselha como, e aí ao final aparecem mudanças na lei, obrigações acessórias, um monte de penduricalhos que trazem a insegurança até para o próprio pagador de impostos. Como é que você vê isso? Como é que tem que se entender esse tipo de coisa? Pois é, você citou agora um ponto que, inclusive, Paulo, faz parte aí do chamado Custo Brasil, né? Nós temos várias coisas que fazem parte do Custo Brasil, ou seja, aquelas coisas que no nosso país, né, não deveriam ser dessa forma, que acabam aumentando os custos para as empresas aqui internamente. Esse custo burocrático é um custo bastante alto que nós temos, mas o governo
parece que faz de conta que isso não existe, né? E existe. Nós temos aí, por exemplo, obrigações acessórias, como você falou, a serem cumpridas, né? Nós pegamos esses dias, fizemos um estudo esses tempos aí, e elencamos só para o estudo as principais, nós tínhamos 197 obrigações acessórias. E isso aí dá um custo bastante alto para as empresas, né? Mas o governo não é considerado. Obviamente que as empresas colocam isso no preço dos seus produtos, né? E isso aí quem acaba pagando mesmo é o consumidor final, tá? E nós não temos mesmo uma segurança, como você falou. Nós tratamos aí, principalmente essa questão da insegurança jurídica, né? Ou seja, no Brasil ele tem um sistema tributário muito complexo, então isso acaba fazendo com que as situações mudem, né? De repente, né? Muda o governo, já muda praticamente quase tudo. Nós temos aí muita ingerência por parte do Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos. Os julgamentos nem são sempre julgamentos técnicos, na maioria das vezes são julgamentos políticos. Isso faz com que quem vai ingressar no mercado de trabalho com uma empresa, vai empreender, vai abrir, ele sempre pensa, entende, nessa insegurança jurídica. E às vezes acaba saindo aqui do Brasil, ou seja, não investindo mais aqui, indo aqui para o nosso país vizinho, aqui, o Paraguai, que não tem, hoje está crescendo muito, porque não tem essas amarras todas aí que nós temos aqui. Então, isso é uma parte do chamado custo Brasil. Então, nós temos o custo Brasil, a quantidade de tributos, a insegurança jurídica, a complexa legislação que nós temos, a quantidade de leis enorme, entende? E também a questão aí da alta carga tributária em si. Tudo isso daí compreende aí o chamado custo Brasil, mas num horizonte próximo a gente não vê nenhuma, vamos dizer assim, uma chama que venha a abrir aí o final do túnel para que essa situação seja melhorada, né? Então, infelizmente, isso já vem há muito tempo, mas essa própria reforma tributária talvez diminua um pouco a complexidade das obrigações acessórias, né? A burocracia tributária. Só que uma coisa que o pessoal não está falando é que, quando aprovada a reforma tributária, nós vamos ter um tempo de transição para que ela efetivamente entre em vigor. E nesse tempo, que na PEC 110 é 5 anos e na PEC 45 é de 8 anos, nós vamos conviver com tudo que nós temos ainda e ainda mais o que vai ser criado. Então, a burocracia ela vai aumentar pelo menos por 5 ou 8 anos, até que seja implantado efetivamente os tributos que virão com a reforma tributária. Ô João, você e o Paulo falaram muito bem. Acho que uma coisa que é interessante, parece que eles colocam tudo de uma maneira bagunçada, justamente para não gerar um entendimento das pessoas. Uma simplificação que é falada também o tempo inteiro seria uma maneira da gente gerar essa conscientização. O Dia Livre de Impostos, ele vem com esse entendimento. Por que eu acho que ele é muito interessante? Porque através do consumo dos produtos, principalmente que são recorrentes, as pessoas se assustam. Elas chegam lá e vão comprar, um exemplo, um saco de ração para o cachorro. Todo mês eles pagam R$120. Lá no Dia Livre de Impostos, eles vão lá e pagam 70. R$50 de diferença. O cara fala, que isso? Aí gera a conscientização de que aquilo poderia ser mais barato, né? Que o poder do dinheiro da pessoa poderia ter mais valor mesmo. Então, eu queria que você desse uma dica, porque a tese e o entendimento do Dia Livre de Impostos é para gerar essa conscientização, principalmente através da compra de produtos ou do consumo nesse dia, gerando aquele choque no cidadão comum, né? Você tem alguma dica de como que isso poderia tomar uma proporção maior? Porque a gente sabe que aqui no Brasil também uma das formas da gente mudar alguma coisa é através do apelo popular. Se as pessoas começam a entender claramente que isso é um problema, que isso atrapalha a melhoria de vida da família dela, eu acho que aí elas com certeza fariam de uma forma diferente para protestar, né, Paulo? Eu até brinco, eu falo, Tiradentes foi enforcado lá atrás por 1/5 dos impostos. A gente já está quase 2 ou 3/5, né, Paulo? E a gente não nos revoltamos, né? Tá, primeiramente, eu acho que essa atividade aí do Dia Livre de Impostos, que é feito pela CDL, a qual nós somos parceiro há 17 anos, né? Nós que fornecemos o cálculo, a tabela, né, com os produtos aí que poderiam ser vendidos sem a tributação.
Eu acho que é uma excelente medida de conscientização da população brasileira com relação à alta carga tributária que é embutida no preço final dos produtos, mercadorias e serviços consumidos. Tá? Só que eu já esses dias estive reunido com o pessoal da CDL Jovem, aí já fizemos um debate, e eu vou deixar aqui para vocês, né, nesse programa, que eu acho que tem uma grande repercussão e audiência, uma ideia que eu deixei lá. Tá? Veja, esse dia livre de impostos, em que um determinado produto é vendido sem os impostos, principalmente aí impostos, gasolina e tal, o pessoal até se assusta e faz fila, né? Faz uma fila enorme para adquirir o produto mais barato. Isso aí realmente conscientiza e pega, entende, nas pessoas. Tá? Só que, vamos dizer assim, não um puxãozinho de orelha, mas vamos deixar aqui uma sugestão, né? Isso aí é feito uma vez por ano. Tá? No dia 25 de maio, que é o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, e o Dia Nacional de Livre de Impostos, como são feitas essas feiras aí de CDL. Tá? Só que a gente esquece muito rápido das coisas. Né? Tem gente que esquece no partido político, no seu candidato que foi votado na última eleição. Tem gente que gosta de escola de samba, mas não sabe nem, esquece até quem foi que a escola campeã do ano passado, no desfile de escola de samba, coisas assim, que em um ano simplesmente não se esquece mais. Então a ideia seria que fosse feito, o ideal seria se fazer semanalmente. Toda semana você conseguia um varejista em que vendesse o produto livre de impostos, tá? E aí vocês iam fazendo um barulho toda semana. Eu acho que não é tão difícil assim, se encontrar são 52 semanas no ano, né? Agora já se decorreram algumas, dá para fazer até agora dezembro, que pudessem fazer isso daqui, né? E arrumar uma outra forma de reembolsar para que a empresa varejista não saísse perdendo assim dinheiro, né? Mas seria uma forma de quase toda semana vocês estarem na mídia, né? E a mídia dando atenção a isso na alta tributação nos produtos sobre consumo, tá? E se você pegar, nós temos 600 e poucos itens aí, principalmente os itens considerados pelo governo como supérfluos, artigos de luxo, ou que trazem malefícios à saúde e tal, eles são muito tributados. Tá? E o governo, que tinha desonerado no passado aqui, parece que, não, por terem aí diretrizes opostas, provavelmente, em questão ideológica, esse governo que está agora está acabando com quase todas as desonerações para conseguir cada vez mais arrecadação. Então fica aqui essa sugestão para vocês aí, tá? Para intensificar, entende? Esse ato, que é um ato muito legal e realmente conscientiza as pessoas, os consumidores finais. Tá aí o João Helenick conversando com a gente. O João toca no assunto que eu acho muito importante. Cada um de nós sabemos quanto pagamos de impostos. E nós não sabemos. Você que está agora aí nos ouvindo, provavelmente está pedindo uma água mineral e achando que há um baixo impacto no consumo, no imposto do consumo de uma água mineral. E é elevadíssimo o imposto que você paga na água mineral trivial que você está tomando agora, ou no cafezinho que você está tomando agora, que você paga um imposto muito grande. Antes de encerrar a nossa prosa com o João, Fernando, o Dia Livre de Impostos está chegando aí, né? É dia 25, né? E a gente tem aí uma ação muito grande da CDL. Queria que você fizesse um resumo dessa nossa prosa de hoje e falasse um pouco sobre o DLI. Então, Paulo, acho que o programa de hoje foi muito legal, acho que gera uma reflexão, né, Paulo, de como que a gente pode evoluir o nosso país, e eu acho que ele parte da base econômica. O Dia Livre de Impostos está aí, vai acontecer no dia 25 de maio. O meu convite é a todos os comerciantes, prestadores de serviço, que cadastrem lá na página do DLI, pode ir no Instagram da CDLBH ou no site da CDLBH, tem todas as informações lá, e participe com a gente. Eu acho que tanto colocando os produtos, quanto também consumindo nesse dia, porque eu acho que é uma forma de protesto e uma maneira da gente também contribuir com a evolução da nossa sociedade, viu, Paulo? Participe, acho que o meu convite está aí. Enquanto o João falou uma coisa legal da recorrência da informação, né, João? É aquela velha máxima, né? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que se a gente falar muito nesse assunto, se a gente protestar muito em cima disso, a gente com certeza pode ter um êxito legal aí e fazer um país melhor. João Helenick, mais uma vez... Opa, diga. Desculpa, só que tem que ser o ano todo, viu, Fernando?
Isso aí. Tem que ser o ano todo. Gostei da sua ideia. Semana, ir para cima, entende? Porque as pessoas esquecem muito rápido das coisas e a nossa mídia também, se ela estiver trazendo isso quase sempre, vai criar uma pulguinha lá, vai criar uma questão, tá? E queria deixar aqui, se você me permitir, Paulo, claro, uma mensagem final aqui, um puxão de orelha em todos, a mim, inclusive, e a todos que estão nos ouvindo aqui, com relação à questão da importância de se saber qual que é a tributação que você está pagando como consumidor final. Tá? Eu tenho visto aí na nossa vida aí que as pessoas, os brasileiros, em geral, eles não se preocupam muito em saber e pegar o documento fiscal. Tá? Então, se você está comprando alguma coisa como consumidor final, o Brasil é um dos poucos países, inclusive, que lá no caixa, lá no final, pergunta-se se você quer ou não a nota fiscal. E aí, você pergunta, a maioria dos brasileiros pergunta, escuta, eu estou comprando um bem durável aqui. A nota fiscal é garantia do produto? Aí, se a moça lá que está vendendo falar que sim, ou está cobrando você falar que sim, você pega a nota fiscal. Mas pega a nota fiscal, não olha e joga na primeira gaveta que você achar em casa, e dificilmente você vai encontrar ela quando esse produto tiver alguma avaria, algum problema no enguiçar, tá? E daí, se você disser que não é, mas a nota sai do mesmo jeito, infelizmente o brasileiro pega essa nota, faz uma bolinha assim, no primeiro lixo que tem, ela acaba jogando fora. Ela nem olha, por exemplo, os tributos, aproximadamente os tributos que está sendo pago na nota fiscal. Então, eu queria deixar essa reflexão também, para que as pessoas passem a dar mais importância, entende? E como é que você vai cobrar de um governo um retorno melhor para si, para a população, se você nem olha quanto está sendo arrecadado? Você nem olha o que estão te tirando ali naquele produto que você está comprando. Então, a questão de consciência cívica, a consciência de cada um, entende? Que eu acho que tem que ser despertada, tá? E também cobrado dos outros, também cobrado dos colegas, dos amigos, no ambiente de professores, de aluno, entidade, em qualquer lugar no trabalho, entende? Isso daqui para a gente ter uma propagação maior e a gente dar mais importância, porque o governo não vai estar nem aí se você não fizer nada e não reclamar, como o CDL está fazendo com essa belíssima campanha. Tá? Muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram aqui, tá? Espero que a gente tenha trazido aí alguma coisa útil, né, alguma informação útil para todos. Aí, um bom dia para todos e muito obrigado aí pelo apoio, pela consideração, e colocamos sempre o BPT à disposição de todos aí. Tá? Paulo, Fernando, um grande abraço para vocês. Grande abraço, João Leni, que prazer falar com você. Olha, o João fez uma reflexão e antes de convidar você a participar com a gente pelo nosso e-mail para mandar críticas ou sugestões, eu vou dar um dado que você deveria guardar ou escrever para estar sempre na sua frente. Hoje, maio, os governos federal, estadual e municipal no Brasil já arrecadaram mais de R$1 trilhão em impostos. Faça essa conta, R$1 trilhão em impostos e compare os serviços oferecidos por esses três poderes, os governos estaduais, os federais, estaduais e municipais, e veja se você recebe 1/10 parte disso que é arrecadado como serviço prestado pelo Estado. João, muito obrigado por sua participação. Para você que nos acompanha até agora, quer mandar uma crítica, sugestão, nosso e-mail, conectamente@cdlbh.com.br. Daqui a pouquinho, o áudio desse programa vai estar lá no Spotify e também na nossa multiprosa da CDLBH. Grande abraço e até a próxima edição do Conectamente,